E o David Washington? O que fazer com essa promessa que parece que não vai vingar? Fala, Sus Peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e o tema é abordar David Washington. E agora? O que fazer com esse jogador, essa promessa formada no Santos que parecia que ia nos encher de alegria e nesse momento nos enche de frustração. 18 jogos, um gol no amistoso contra o Curitiba e nenhuma assistência de um atacante que veio com essa missão de fazer gols. E a gente tem que voltar lá no começo, lá na sua formação, o David Washington, tá certo? Então deixa o seu like, é muito importante, se inscreve no canal e hype esse vídeo que vai ajudar demais o canal a continuar criando conteúdo, fechado? Beleza, vamos falar do David. Vamos voltar no começo. Quando o David sobe da base para o profissional até o sub-15, o David era um jogador que jogava muito lado do campo, então ele ainda estava sendo adaptado a algumas funções, até que no sub-17 ele começa a jogar mais como 9 e assim começa a ter mais destaque na base do Santos, que ele está, se eu não me engano, desde os 12 anos de idade. Beleza? E aí ele começa a ter destaque e começa a ter muito interesse do time profissional por ele, né? Até que ele joga na Copinha e eu não sei, não lembro se é na Copinha, ele joga alguns jogos na base, começa a despertar atenção, né? Tem o apelido de presidente por causa do Washington, né? Tem o apelido de presidente no Santos, até que ele é alçado ao time principal do Santos em 2023, tá certo? Ali, o David, quando ele sobe, ele começa a receber algumas oportunidades nas faltas do Marcos Leonardo, né? E começa a jogar bem. Quando o Marcos Leonardo tá fora, o David começa a jogar bem. E aí ele começa a fazer boas partidas. A gente fica com aquele jogo contra o Vasco, que ele faz o gol da vitória em São Januário por 1-0, um jogo que o Santos sofreu muito, inclusive foi até beneficiado por arbitragem naquele jogo, né? Teve pênalti pro Vasco que não foi marcado, daí ele faz um belo gol e dá vitória pro Santos no Campeonato Brasileiro, mas ele tinha feito algumas outras boas partidas antes disso também, né? Tinha participado de gols, estava sendo um jogador importante, despontando no time do Santos, até que o antigo presidente, senhor Andrés Rueda Garcia, no desespero para arrecadar dinheiro, começa a vender todo mundo. E o David é um dos primeiros impactados por por esse número de vendas. Porque naquele momento, e a gente tem que lembrar, o Marcos Leonardo era o principal jogador do Santos e o principal objetivo de venda do presidente, de vender o Marcos Leonardo. Só que as ofertas pelo Marcos Leonardo ainda não estavam chegando. E tinha chegado alguma coisa do Ângelo, que o presidente fez o favor de vender o mais rápido possível para o Chelsea por 15 milhões de dólares, de euros, né? E aí vem uma oferta pelo David. E o combinado era do Marcos ser vendido primeiro para o David assumir essa posição e terminar a sua formação no time principal. Tanto que, a gente tem que ser honesto, volta lá nesse ano, o David não queria ter saído do Santos, tá? Ele não queria ser negociado, ele queria ficar mais um tempo no time, terminar sua formação, jogar no profissional e aí depois ser vendido. O que acontece? O Rueda vende o David correndo também para o Chelsea por 15 milhões de euros e tem uma insatisfação do Marcos Leonardo, porque tinha essa conversa que se viesse uma oferta, ele seria vendido e não tinha chegado nada no valor que o Santos pretendia pelo Marcos naquele momento. E aí o Rueda, ávido por levantar dinheiro o mais rápido possível, vende o David correndo, o David vai para o Chelsea e o Santos fica com o Marcos Leonardo até o fim daquele ano, e aí a gente sabe o que acontece, né? Não estou culpando o Marcos Leonardo por ter ficado, tá? Embora ele tenha tido atitudes completamente inaceitáveis depois, principalmente contra o Atlético Paranaense, junto com o Jean Lucas, o Marcos Leonardo ter ficado não é que ele jogou mal depois, ele fez gols, ainda foi importante, apesar de tudo que aconteceu. Mas o David não deveria ter saído naquele momento. O David vai ao Chelsea, não joga pelo profissional, não consegue dar andamento ao seu desenvolvimento, né? Ele perde minutagem, fica muito fora e começa a jogar no sub-21 muitas vezes e vai pro profissional, não joga. E aí ele tem o seu crescimento, sua evolução como profissional parada, né? Parada. E aí ele fica ali nesse limbo no Chelsea, né? Talvez ir ao Chelsea naquele momento não tenha sido uma boa escolha, porque o Chelsea foi um clube que começou a comprar desenfreadamente muitos jogadores, o próprio Ângelo é um exemplo disso. Ele vai ao Chelsea, só que ele vai emprestado. O Ângelo vai para o Estrasburgo
e é emprestado e vai desenvolvendo o seu futebol. A mesma coisa do Andrei Santos, emprestado ao Estrasburgo, vai desenvolver seu futebol. Não acontece com o David. O David, não sei porquê, o Chelsea prende no clube, prende entre aspas, tá? E ele fica ali, sem ter esse elo de desenvolvimento que é muito esperado para jogadores jovens que vão ao futebol europeu. O clube europeu maior compra e repassa por empréstimo a clubes mais modestos para que ele possa completar seu desenvolvimento. O Andrei fez muito sucesso no Estrasburgo, está de volta ao Chelsea e fica de vez. O Ângelo até foi bem no Estrasburgo, mas o Chelsea optou por vendê-lo ao Nasser da Arábia Saudita e ganhou dinheiro, se eu não me engano, ganhou 10 milhões de euros, né, entre venda e compra, 25 milhões de euros pela transferência do Ângelo. O David ficou no Chelsea. Então ele não foi emprestado, ele ficou ali e não foi utilizado no time profissional. No ano todo, quase mais de um ano que o David ficou no Chelsea, ele jogou 3 partidas pelo profissional. É muito pouco para um atleta que precisa estar em constante evolução. E a minha percepção é que o David deixou de evoluir. Ele ficou naquele mesmo ponto que ele estava no Santos. Que ele estava em franca evolução. Talvez aí tenha existido um problema. E aí o David volta ao Santos agora em 2025. E por favor, não seja desonesto falando, eu sempre achei ruim, não sei o quê, porque nessas horas sempre aparece o analista que sempre avisou. Ele nunca apareceu, mas ele aparece agora para falar, não, eu sempre achei ruim, sempre foi fraco. E é mentira. Numa maior parte, na grande parte do torcedor, a gente ficou feliz com o retorno do David, porque a gente esperava que ele fosse continuar de onde ele parou, né, de continuar aquela evolução. O David, ele fez muita questão de voltar ao Santos também. O Chelsea não queria emprestar o David para o futebol brasileiro. O David pediu muito ao Chelsea para voltar ao Santos. Pois bem, ele foi emprestado pelo Chelsea ao Santos, com um contrato até o final do ano, com uma opção de compra, se eu não me engano, de 15 milhões de euros, que é o valor que o David custou ao Chelsea, com um salário alto, por volta de R$1 milhão, e muita esperança por parte do torcedor. Tanto que eu falo por mim, mas você pode ver num panorama geral, a gente esperava que o David fosse tomar a posição do Tiquinho pela evolução do David e não pela involução do Tiquinho. E isso acabou acontecendo, mas não pela evolução do David e pela involução do Tiquinho, porque os dois evoluíram, os dois não estão bem. O David acabou ganhando a posição pela movimentação, por ser um jogador mais dinâmico e tal, mas que tem muitos problemas. O desenvolvimento do David ele foi muito, muito prejudicado por essa venda mal feita, tanto da parte do Santos quanto o desenvolvimento do Chelsea e o próprio jogador. Né? Não é uma corrente de um elo só, são vários elos para formar essa equação toda. E o David passou a ter muitos problemas, tanto que as participações dele, eu não vou nem pegar a primeira parte, porque ele jogou pouquíssimos minutos. Tinha jogo que ele entrava 5 minutos, 10 minutos, é muito pouco para um jogador construir alguma coisa. O jogador tem que entrar com minutagem para mostrar. E em alguns momentos ele demonstrou coisas, né? No próprio amistoso contra o Coxa, que o Santos ganhou de 4-0 lá, ele faz um belo gol, jogando um pouco mais recuado, como um segundo atacante, mostrando um caminho. Só que o David é um jogador de 1,90m, 1,88m, se eu não me engano, ele não é bom pelo alto. Ele não sabe fazer o pivô, ele tem dificuldades nisso, e aí pode se aliar a características de jogadores também, né? O 9 que busca mais o jogo, que vem buscar jogo para ir em transição, para fazer tabela, não necessariamente ser um 9 que joga de costas para o adversário, que é o caso do Tiquinho, por exemplo, que é um pivô, tanto que o gol do Gabriel Bontempo é uma jogada de pivô do Tiquinho, do Neymar, pro Tiquinho, o Tiquinho consegue fazer o pivô, entrega a bola para o Bontempo e ele sai na frente do gol para fazer o gol contra o Sport. Mas o David não tem essa característica, e pode ser só característica, mas também uma falta de evolução no próprio jogador. O que se percebe do David com a camisa do Santos eu não vou falar preguiça, porque eu não acho que é preguiçoso, tá? Mas parece que ele é displicente. Acho que a displicência é o que mais chama atenção. E não é necessariamente porque ele não liga. Eu acho que ele até liga, eu acho que ele até se incomoda, mas é por característica. O David, ele quase fez um belo gol contra o Inter, né? Ele chutou bola na trave, teve chance contra o Grêmio, só que é um jogador que só está criando chances. E quando cria chance, ele geralmente faz a pior escolha possível, ou um passe mal feito, ou a falta de confiança para finalizar o gol, né? Você não vê essa, quando eu falo aqui, chuta de qualquer jeito, chuta de bico, chuta com ódio, coloca toda a carga emocional que você tem naquele chute, mesmo que você erre, mas chuta com força, chuta com violência, porque você tá passando por um momento conturbado, você tá com um momento de cobrança, de falta de não é identificação,
falta de confiança. Você tá passando por esse momento. Então desconta na bola toda essa frustração, sabe? Mas não, o David, jogo após jogo, ele vem nessa mesma constante de. Ele se movimenta, ele busca jogo, mas é o tempo inteiro tomando bronca de companheiro, né? O Neymar dá um monte de bronca nele. Cara, o Zé Rafael já deu bronca no David, né? Os jogadores estão dando broncas nele. O João Schmidt deu uma bronca muito grande nele no jogo contra o Sport, porque ele não faz a parede, não protege a bola, e você vê até nas divididas do David, assim, que ele tira meio que o pé. E isso pro torcedor dá a sensação de displicência, de não estar ligando, sabe? Isso incomoda muito o torcedor, porque quando você não tá bem tecnicamente, você compensa na força de vontade, e não é o que o David parece estar fazendo, né? Por mais que ele corra, se movimente, ele parece displicente por causa disso. E aí, quando tem as oportunidades, ele geralmente faz a pior escolha possível, também pela falta de confiança. E um jogador sem confiança, cara, não adianta se você tem talento, se você não tem confiança, você não consegue desempenhar nada. E acaba sendo frustrante porque é um jogador com salário alto que não consegue entregar nem assistência, nem participação em gol. O Tiquinho, que tá mal, tá? O Tiquinho tá mal. Mal pra caramba. O Tiquinho entrou no campo, jogou mal pra caramba contra o Sport, tá? Mas ainda assim conseguiu fazer a parede pra jogada do gol do Gabriel Bontempo. Mesmo jogando mal. Né? Então a gente fica torcendo para que o menos pior jogue. Só que os dois custam juntos 2,5 milhões por mês. São números muito ruins, principalmente os do David. 18 jogos e um gol no amistoso é muito pouco para um camisa 9. O David tem por obrigação, pela posição que ele ocupa no campo, de entregar mais e melhor. Gols e participação em gols, em movimentação e etc. E isso o David não está entregando e acaba virando um problema. A gente até falou, eu abordei isso aqui no vídeo passado, de devolver ele ao Chelsea. Porém, não é tão fácil assim, né? Tem acordos aí no contrato, etc. O David veio com um pedido do próprio jogador, o Santos tem esse pedido, então o Santos não pode deliberadamente falar, toma de volta o seu problema. Né? A única coisa que eu sei que tem em contrato é que o Chelsea pode pedir o retorno do David, se assim ele achar melhor. Mas o Santos pode até negar esse retorno. E o Santos tem utilizado o jogador. Só que o jogador não tem batido nenhuma meta, nem de desempenho, nem de entrega, nem de participação. Então é um jogador que você sabe que ele tem talento, você sabe que ele sabe o que faz com a bola, você sabe que ele tem movimentação, só que ele não tá te entregando nada. Ele acaba virando mais um problema em campo, porque na hora de marcar, por exemplo, que é uma coisa, o David tá jogando porque ele tem mais força física que o Tiquinho, ele vai voltar para acompanhar mais e ajudar na marcação. O David não rouba uma bola. O Neymar tem mais roubadas de bola do que o David, mesmo o Neymar não tendo essa obrigatoriedade de marcar. Né? O Neymar até volta e marca e tenta roubar bolas assim. Só que o David não tem. O David não vence um pé de ferro. Ele não vence drible. Então acaba virando um problema muito grande para um jogador que custa muito dinheiro. Óbvio, você não vai lá e devolve o jogador assim, toma, Chelsea, o problema é teu. A gente fala isso muito no que é como torcedor analisando, mas tem toda essa parte contratual que precisa ser colocada em análise, só que o Santos tem que olhar para o mercado de novo. Infelizmente, por mais que a gente tenha ficado feliz com a contratação do David, ficamos. É muito hipocrisia falar que sempre viu, achou ruim e não devia ter trazido, porque é sempre se colocar como engenheiro de obra pronta. Você pode olhar nos comentários aqui do acerto do vídeo do acerto do David, como é que estava na toada dos comentários. E você vai ver a incidência de celebração em relação a quem não esperava nada. Cara, isso é 99 para 1 de 100. Então, agora vem todo aquele que eu sempre achei ruim, o cara que sempre que celebrou. Então a gente tem que saber. Eu não acho que foi um erro do Santos contratar o David. Eu acho que foi um acerto. O problema é que o jogador, no seu retorno, não conseguiu render. Aí você pode analisar e falar: caramba, mas o problema é só o jogador ou é o posicionamento dele? É o trabalho do treinador? E a gente pode correlacionar isso também, porque técnico bom faz jogador médio melhorar. E melhora jogador bom também. Técnico fraco faz o bom jogador piorar o seu desempenho. Será que é só o David ou será que tem mão do trabalho dos treinadores que passaram por ali também? O Caixinha não utilizava, né? O Caixinha pouco utilizou o David. O Kleber usou mais. Tem usado como titular, inclusive, mais do que o Tiquinho. E o David continua não entregando. Será que precisa de um trabalho mais bem feito por parte da comissão técnica? Olhar para o David também com importância,
ou só olhar para o Neymar. Óbvio que o time tem que girar ao redor do Neymar para que o Neymar, dentro das suas características, consiga brilhar mais, porque é o jogador que tem mais equivalências técnicas, mais predicados como jogador, tudo bem, mas você não pode parar de olhar para os outros jogadores também. Você não pode dar atenção para o Roleiser, não dar atenção para o Roleiser, você não pode não dar atenção para o Gabriel Bontempo, para o próprio David e assim os outros jogadores que o Santos tem, né? O Zé Rafael, agora o Mike que está chegando, o Souza, o Zé, sei lá, o Barreal, enfim, quem está em campo, né? Qualquer jogador que entra em campo. Você tem que olhar para eles individualmente e encaixar num coletivo que funcione. Óbvio que a gente espera mais dinamismo do David, eu acho que ele tem pouca dinâmica de jogo, isso me incomoda bastante, não só como santista, mas como analista de futebol, porque é um jogador que eu sempre vi com um bom potencial, do mesmo jeito que eu olhava para o Caio Jorge, tá? Eu tinha no David Washington a mesma expectativa que eu tinha no Caio Jorge com relação ao Santos, tá bom? O Caio Jorge mostrou mais no Santos porque teve mais tempo para mostrar, né? E muita gente criticava o Caio Jorge. E o Caio Jorge no Santos foi muito mais criticado do que o David. Muito mais. Muito mais. Está se provando com o passar do tempo, né? E com a maturação do seu futebol, um jogador em evolução, em constante evolução. O Caio Jorge tem 13 gols no Campeonato Brasileiro em 17 partidas do Cruzeiro. São números muito bons. Lembre que o ano passado o artilheiro do Brasileirão foi o Yuri Alberto, ele fez 15 gols em 38 rodadas. Nessa a gente tem o artilheiro com 13 gols em 17 rodadas. Então a evolução do Caio Jorge ela é evidente, mas sempre foi apontada, pelo menos da minha parte, com um jogador com muito potencial. Eu continuo vendo esse potencial no David. O problema é que ele não está entregando e ele está pisando em campo. E como o Santos está olhando para o mercado, eu acho que primeiro o Santos tem que olhar para quem está formando. Nesse momento, você tem 3 opções como camisa 9, né? Eu vi o Mussetti falando do Tassiano. Eu não colocaria, tá bom? Por todos esses problemas. Os mesmos problemas que o David tem passado, o Tassiano também passa. Porém, com um agravante. O Tassiano não tem a técnica do David para ser jogador. Talvez ele possa até entregar na força física, no dinamismo, né, na entrega tática. Pode ser que seja até benéfico. Mas o Tassiano não entrega, no meu ponto de vista. Aí o Santos olhando para o mercado, eu acho que o Santos tem que olhar para o Luca Meirelles. O Luca tá escalando gols na base, tá? É a base, eu sei, né? E já vejo muita gente, é fraco, porque o moleque entrou 3 tempos e aí ele não jogou, não fez 50 gols, aí já vem aquele monte de cara que é fraco, não joga nada, já falei que não aguenta e tal. E a gente sabe, contra o Inter no segundo tempo, o Luca entrou muito bem, né? Não conseguiu fazer gol e tal, mas enfim, né? O Santos quase não faz gol. O problema não é só o centroavante, é o elenco que não tá conseguindo fazer gols. São poucos gols do Campeonato Brasileiro, um número muito baixo de gols, se eu não me engano, é o terceiro pior ataque. Então o problema não é só o camisa 9, é o trabalho como um todo, tá bom? Dito isso, eu acho que tem que olhar pro Luca. Em vez de sair comprando e contratando jogador desenfreadamente para não repetir erros do passado, como Angulo, na Série B do ano passado, o Wendel Silva, sei lá, William Bigode, Indie, entendeu? Para não repetir esse tipo de erro, dá tempo para que esse menino possa tentar construir alguma coisa. Então, assim, você tem uma janela aí até o fim de agosto, né? Para você tentar contratar jogador. Então, olha um pouco pro Luca, dá uns 2, 3 jogos aí, o mesmo tempo que se deu pro David, para que o Luca possa construir alguma coisa. E você poder formar o atleta e dar espaço para ele. Porque você já tem o reserva. Você já tem os dois ali. Você já tem o David e o Tiquinho ali e o Tassiano como uma alternativa. Por que não testar o Luca Meirelles? O David é jovem, mas como ele veio do futebol europeu emprestado para o Santos, tem que utilizar. O atleta formado no clube, que tem 18 anos de idade, 2 a menos que o David, não dá para utilizar porque ele é jovem pra caramba e você vai queimar o ativo? O Luca é jovem, o David não é? O David também é jovem, pô. Então utiliza o Luca, dá minutagem para ele, deixa ele jogar de 9. Um jogador em formação e que está em evolução, que vem alternando, estar no profissional e também vem jogando pela base, então dá minutos para que ele possa fazer alguma coisa. Dá um jogo para ele titular, 2 jogos para ele como titular e continua olhando o mercado. Se aparecer uma oportunidade que o clube considere vantajosa de contratação, até da venda do Tiquinho Soares, como foi uma possibilidade levantada recentemente, aí você faz o negócio. Agora, o Santos não pode ficar onerando ainda mais a folha, jogador após jogador, e vem jogador ganhando 1 milhão, jogador ganhando 1,5 milhão, jogador ganhando 900 mil, 800 mil, e não sair ninguém.
E a folha do Santos é uma das maiores do Campeonato Brasileiro. O Santos está na 17ª posição e tem top 5 folhas, se não for top 3, tá? Eu acho que o Santos, ele talvez esteja atrás só de Flamengo, Palmeiras e Corinthians em folha salarial mensal. É inadmissível que um time que custa tanto dinheiro por mês não consiga te entregar melhor. Óbvio que o David é um problema hoje, óbvio que não tá rendendo, e eu concordo, eu não vou discordar disso, mas não é só esse o problema, sabe? E continuo acreditando. Dá minutagem pro Luca. Ele tem mostrado trabalho na base. Dá minutagem para ele. O Robinho Júnior não mostrou trabalho na base? Menos que o Luca, diga-se de passagem, tá? Está se provando no profissional com as chances que vem recebendo. Por que não fazer a mesma coisa com o Luca Meireles? Óbvio que a gente sabe que, no contexto Robinho Júnior, é por pedidos da diretoria. Por ser filho de quem é, por ser um cara representativo na história do Santos e ganhou a camisa 7, tem toda uma moral aí em volta do Robinho Júnior, que nem era titular absoluto do Sub-20, diga-se de passagem, diferente do Luca, que e, além de ser titular absoluto, é o artilheiro da temporada do Santos disparado. Se eu não me engano, o Luca tem 13 gols nos últimos 12 jogos pela base do Sub-20. São números muito expressivos, então dê a oportunidade para que ele possa ganhar minutos e que seja um jogo que ele possa construir uma história. Não entrar desesperado no segundo tempo com o time perdendo, e aí você joga os caras no fogo e torce para dar certo. Ainda assim, num contexto muito difícil daquele jogo, o Luca entrou bem. Então, dê oportunidade para que ele possa fazer um jogo a partir do 0-0, com o time tentando construir um tipo de jogo. No jogo contra o Juventude, que é um jogo acessível, entre aspas, tá? No jogo contra o Juventude, o Santos vai jogar no Morumbi, mandando o jogo, né? Contra um time que também está no Z4, que também está com dificuldades, mas tem uma possibilidade real de vencer a partida, embora todo Santista tenha medo de qualquer jogo que o Santos vai fazer, porque acha que vai perder, mas tem uma possibilidade real contra a pior defesa do campeonato de dar uma oportunidade para esse menino tentar brilhar. Se ele fizer um primeiro tempo ruim, dá 10, 15 minutos do segundo tempo e troca, como faz com os outros jogadores. Óbvio que não vai acontecer, eu já tô falando antes, vai jogar o Tiquinho Soares como titular contra o Juventude, tá? É isso que ele vai fazer, porque o Tiquinho participou do gol do Gabriel Bontempo, então, por mais que esteja treinando mal e não esteja performando suficientemente bem, ele vai ganhar a vaga, por quê? Porque é isso que os técnicos fazem no Santos, né? Eles não olham para o que tem que olhar, eles olham para o que é bom para eles, o que eles acham que vai funcionar ali. Então, pro comodismo. Então, dentro do comodismo, vai jogar o Tiquinho. Saiu o Tiquinho, entra o David. E aí você não dá oportunidade pro moleque. Joga na Vila, oportunidade pro moleque. Porque se botar o Tiquinho ou o Tassiano, vai tomar vaia. O técnico vai tomar vaia. Aí bota o moleque na fogueira. Então, isso me cansa muito. Mas espero que tenha uma análise um pouquinho mais analítica, um pouquinho mais precisa e olhe pro Luca Meireles como realmente alguém pedindo passagem para receber uma chance e ser testado. E aí você pode fazer esse teste. Você vai se cercar de outros jogadores ali, né? Você tem o Neymar, o Roleiser, o Barreal, o Gabriel Bontempo, que tem que ser titular, diga-se de passagem, né? O Gabriel Bontempo e ser reserva não existe, não deveria existir no contexto do Santos, mas o senhor Kleber Xavier faz questão de botar ele no banco porque ele pode mudar o jogo no segundo tempo, né? É isso. Mas dito isso, você tem uma espinha dorsal ali para que justamente abrace o jogador para que ele consiga construir alguma coisa. Então já testou os outros. Testa quem não foi testado ainda. Não é dando 15, 20 minutos por um jogo a cada 3 rodadas, não. É dando uma continuidade. 2, 3 jogos de teste. Testa efetivamente, como testou o David. O David foi testado. Testa o Luca Meireles. Não é um jogador da posição? Ah, ele é muito novo. E continua com o mesmo argumento. Ficar reclamando que o Luca Meireles é novo é cuspir no David, porque o David também é novo. Mas o David foi lá, ele pisou na Europa, né? Ele foi lá, não jogou, mas pisou na Europa. Então vale testar ele o tempo inteiro. Sou totalmente a favor do David ser testado, tá? Mas sou também a favor do Luca. Para mim, ficar entre David e Tiquinho só e deixar o Luca escanteado, só utilizar na Vila Belmiro quando o time tá perdendo, eu acho um escárnio, eu acho inaceitável. Mas esse é a minha modo de ver. Eu quero saber o seu, tá certo? Diz aí nos comentários e, óbvio, repetindo, óbvio que tem que ficar olhando o mercado, tá? Não tô falando, só usa o Luca Meireles e não usa mais ninguém. Mas o Santos não tem esse dinheiro todo para ficar jogando em salário de jogador. Porque contratar jogador bom custa dinheiro. Você tem grana para trazer um novo centroavante que vai resolver o seu problema? Vai trazer o Tati Castelhanos lá da Lazio? Não vai, né?
porque a Lazio quer 30 milhões de euros por ele. Jogador bom custa caro. Então, forme seus bons jogadores. Então, continua olhando o mercado. Se aparecer uma oportunidade, um jogador que possa encaixar no time, tudo bem atrás. Agora, você não pode sair contratando, enquanto você está ali tendo jogador e eles não recebem minutagem. Gente, era um problema que a gente já vivia, volta a viver esse problema, porque os treinadores no Santos têm preguiça e são acomodados com relação a isso, tá bom? Deixe sua opinião nos comentários, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo para todos. Até a próxima. Valeu.